Estamos no ar, você está na Motorsport TV Brasil e nós vamos repercutir aqui o assunto da semana ao lado de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. Mudanças na Red Bull, Felipe Mota, depois da segunda etapa, 3 corridas, contando a sprint, e parece que já estamos vendo uma crise acontecer e mais uma vez o companheiro de Max Verstappen é escanteado, é mudado. Agora a vez é de Yuki Tsunoda. O que você achou do grande assunto dessa semana? Tudo bem? Um abraço a todo mundo. Eu acho que isso deixa claro como a Red Bull errou em não ter efetivado o Yuki Tsunoda. Muito embora, aí o público pode falar, ué, mas você tá seguro que o Tsunoda na mudança vai andar bem? Seria a minha próxima pergunta. Não tô. Eu acho que a gente tem uma situação aí maior do que a escolha da Red Bull, que é isso, de um carro que aparentemente foi feito sob medida para o estilo do Verstappen, que sempre deu certo. Quando não tá bom, mas ainda assim o Verstappen, com o talento que ele tem e essa possibilidade de um carro que é adequado mais ao seu estilo, consegue tirar algo, e quem tá do lado dele parece um completo idiota, né? Porque é isso, o Lawson foi patético. Mas não dá para acreditar. Você pergunta para mim, eu esperava o Lawson, o maior piloto da história. Não esperava. Ele é patético assim? Não é. E aí a questão, eu fico pensando, eu no lugar do Lawson, se bobear, pensaria, que bom, cara, que bom. Ao mesmo tempo, eu recebi nas minhas redes sociais muita gente falando, o Tsunoda errou de ir. O cara tem que ter a ambição de tentar ir no filé mignon da empresa. Ali é o suprassumo da empresa. Até porque se ele vai agora e der errado, ele vai ser colocado no mesmo balaio, numa lista em que não necessariamente vai ser algo ruim pra ele, a culpa dele. Assim, você é muito ruim, por isso que você não conseguiu. Sim, você tá dizendo do Tsunoda. Né? Não, sem dúvida, mas a gente vai ficar falando assim, mas a culpa não é tua, beleza, ele andando em 15º, se for o caso, entendeu? Ao mesmo tempo que se ele andar minimamente bem, ele fica bem na fita. Mas pelos últimos casos, se você me perguntar o que eu acho do Tsunoda, eu acho que o Tsunoda fez um trabalho muito bem feito. Eu acho que o Tsunoda demorou a ter não só a efetivação como o respeito, porque sim, eu acho que existe um certo preconceito com pilotos asiáticos. Uma questão política com a Honda, que está saindo da Red Bull, talvez, até pelo fato dele ter sido piloto Honda. Não, eu não acho que essa politicagem. Não acho. Mas eu acho que, de certa forma, tudo que eles queriam era que o Lawson fosse minimamente aceitável. Eu acho que eles, no fundo, sabiam que quem iria ali sofreria. Então, eu vou substituir o Tsunoda, que tá andando bem na Racing Bulls, para ir para lá, e de repente o Lawson, que a gente também não sabe como vai ser, mas o radiar, é muita novidade também nesse lado. Só ficou de um jeito insustentável, assim, em tão pouco tempo. É muito insustentável. 2 corridas, por mais que a Red Bull tenha uma tradição, e eu vou passar aqui, inclusive, alguns casos, você que viu, Felipe, nascer a Red Bull, e eu acho que é importante dar esse relato histórico, porque quem começou a assistir ontem acha que a Red Bull nasceu grande, nasceu dominante, nasceu impondo tendências, e não foi bem assim. Não foi. Você que cobria a Fórmula 1 em loco na época, como que era a Red Bull no seu início? Eu sou ruim de lembrar exatamente as datas, se você puder me ajudar, mas quando a Red Bull chega, foi 2005 ou 2006? 5. Foi 2005. A Red Bull, foi o começo da Red Bull em relação a tudo. Era naquela época que a Red Bull estava começando suas iniciativas esportivas e ainda era uma empresa muito marcada por esportes radicais. Essa coisa, a Red Bull te dá asas, bebe Red Bull, lifestyle, né? Então balada e tudo mais. Foi como ela virou esse fenômeno. E aí ela usou o esporte como plataforma de, olha que legal, sou cool, né? Só que daí ela começou a ganhar. Quer dizer, não é que ela começou a ganhar, porque eu falei de um jeito que parece meio aleatório e eu tô falando de esporte, eu ainda não entrei na Fórmula 1. Ela começou a ser impactante no esporte, do ponto de vista de resultado. Na Fórmula 1, ela chegou com este lifestyle. Ela chegou como no paddock como um time descolado, como um time que, eu não sei se você tem as duplas de equipe, que eu me lembro, o David Coulthard e o Christian Klien. Vamos lá, 2005, quando ela chega, ela tem o David Coulthard e o Christian Klien também se revezando com o Vitor-Antonio Liuzzi. Então, ela tinha esses 2 pilotos, o Klien era austríaco, como ela, e
E aí ela unia naquele momento o lifestyle. O Coulthard era um cara já consolidado, mas em reta final de carreira, um cara boa pinta, bom vivan, que dava para explorar esse lado lifestyle e tudo mais. E o lado apostar em jovens também. Tanto o Clean quanto o Liuzzi, campeão mundial de kart. No ano seguinte, o grande Robert Doornbos. Robert Doornbos, o holandês. O holandês. E aí, em que momento vem o Webber? O Weber ele chega em 2007, exatamente, fazendo dupla com o Coulthard. Então, e aí vamos lá. Acho que 7 é um momento em que, tipo, vamos fazer alguma coisa mais mas séria. No começo eles eram muito ligados a lifestyle. Como é que funcionava a Red Bull no começo? Ela tinha um projeto muito sério, tinha grana, tinha o Coulthard em fim de carreira mais honesto ainda. Eu lembro de um pódio dele em Mônaco, que eles fizeram num ano um lançamento, porque o GP de Mônaco é sempre sequência do Festival de Cannes. Então tem muitas celebridades. Eu vi várias. E numa eles fizeram uma campanha do Star Wars. Então tava o Chewbacca, George Lucas, tava lá, eu entrevistei o George Lucas. O Star Trooper, tinha o Darth Vader, sabe, como personagens. E no ano seguinte foi um filme do Superman, que o Coulthard ganha, ele vai ao pódio, acho que terceiro, e ele vai com a capa. Foi muito legal, porque eles fizeram um macacão que tinha o Super-Homem. Eles tinham sacadas muito boas. Mergulhando. Tem algumas fotos, inclusive, que ele mergulha na piscina depois. Então, eles tinham um motorhome que em Mônaco é um iate, mas é uma balsa, sei lá, ele é aquático. Eles no paddock, o motorhome deles era gigantesco. Depois que eles pegaram a Toro Rosso, daí eles compram a Minardi e vira a Toro Rosso, eles dobram o tamanho. Aí você tinha comida, sempre chefes de cozinha que serviam aquelas comidas em bolzinho pequenininho pra você comer até em pé, pra mais gente. E tinha bar, e tinha, eu quero um cappuccino. Então eles te levavam pra dentro, olha que legal, vem pra cá, era isso. Mas era um projeto pra ganhar. Aí vem Toro Rosso, eu não vou lembrar como foi a disposição das equipes, mas quando eles pegam o Marco Webber e o Coulthard, eram dois experientes. O Webber não era velho ainda. Assim, porque o Coulthard já era fim de carreira. O Webber era aquele cara que ninguém tratava como campeão do mundo, mas um piloto bom do grid. A dupla era uma dupla boa. Era uma dupla boa. Então mostrando o recado aqui, o nosso time é bom. E aí ficou essa coisa meio da Toro Rosso ser o segundo e a Red Bull a principal. Né, o estágio para efetivação. O Vettel em Toro Rosso, a primeira coisa dele que as pessoas esquecem que ele ganha, o ano 2008 da Toro Rosso é inacreditável. De bom. Sim. Vou citar, ele ganha Monza, e ninguém lembra que a chance que o Massa teve de ganhar 2008 foi porque o Vettel passa o Hamilton. Quando volta a chover, o Kubica também é importante naquele momento, mas quem passa é o Vettel, que passa o Hamilton. Acho que o Kubica era o retardatário que dá uma atrapalhada. Eu não me lembro, é isso que eu falei, minha memória, mas certeza que ele é um player importante. E ele anda ele ganha Monza, mas ele anda várias vezes no top 5. Ele pega P4. Eu não sei dizer, se você puder ver, 2009, se ele é o piloto que soma mais pontos, inclusive que é Red Bull. Eu não me lembro se naquele ano a Toro Rosso termina à frente. É porque ele soma muitos pontos, o Vettel, e o Sebastian Bourdais, que é o companheiro dele, não soma. O Bourdais também é até meio dispensado, assim. E aí ele vai para 2009, para Red Bull, é vice-campeão, ele passa o Rubinho de Brown. O Rubinho de Brown é terceiro, o vice-campeão é o Vettel, e o Vettel é campeão 10, 11, 12, 13, com construtores também. Cara, ali muda o status da Red Bull, que já era vista como uma equipe séria pré-título, obviamente. Quando contrata o Newey, ficou claro que os caras não estavam para brincar. Mas o que me chama a atenção é que eu acho, voltando para o momento atual, Tsunoda, Lawson e todo esse perrengue, Gasly, Albon. Tem a lista grande aqui. O que eu acho é que quando dá certo com o Vettel, eles validam que esse é o modelo correto. O estagiário na Toro Rosso vai para a Red Bull, legal. O Vettel foi campeão. O Ricardo não foi campeão, mas ele foi bem sucedido, ele ganha corridas. Aí vem Verstappen. Jesus, Deus. Você não pode dizer que esse modelo é fracassado.
Só que vidas foram sacrificadas no processo. Vira refém, entendeu? do maior exemplo de sucesso. Eu não gosto muito dessa frase moedor de talentos. Porque os talentos verdadeiramente talentosos não foram moídos. De repente, tinha uma margem de erro aí. Mas eu acho que no processo houve decisões minimamente questionáveis. Eu só, a título de informação, o Vettel em 2008, ele termina na 8ª posição. Na frente dos dois da Red Bull. Exatamente. É? Exatamente. Mark Webber foi 11º e... O Coulthard, né, ainda estava lá? Não, o 2008 era o David... Exatamente, David Coulthard termina na 16ª posição. Vê construtores. Toro Rosso, eu acho que só o Vettel carrega Toro Rosso. Toro Rosso deve ter sido sexta. Exatamente, 6ª colocada e a Red Bull a 7ª. Olha lá. É isso que eu falo. Minha memória ela não é muito boa, mas eu não esqueço o contexto. É isso. E aí, fazendo essa linha do tempo, eu acho que vem Vettel, Ricardo, Verstappen, isso em anos meio sucessivos. É uma linha do tempo próxima. Isso. Cara, só que ao mesmo tempo, quando você pega o Verstappen, ele deu certo e não saiu de lá. Eu acho que nesse processo todo de pilotos fracassados, entra o fator Verstappen. Não só Red Bull. A gente pode chegar no Verstappen em algum momento, mas daqui a pouquinho. Eu só vou até para relembrar também as memórias de alguns nomes para Felipe Mota e vocês que estão assistindo. Então, eu já citei aqui o revezamento entre o Christian Klien e o Vinantônio Liuzzi em 2005. Depois a troca também do Klien pelo Dormus. O Scott Speed pelo Sebastian Vettel em 2007. Entrevistei gente boa. Na Toro Rosso. Todos eu entrevistei. Todos gente boa e nenhum andou muito bem. E aí depois tem o Sebastian Bourdais pelo... Foi um fiasco. O Vettel mata ele. O Jaime Alguersuari. Jaime Alguersuari. 2009 na Toro Rosso. Mas o Alguersuari, eu lembro que quando ele foi efetivado, é isso que eu falo da minha memória, que quando eu sou ruim de memória, tem coisas que eu lembro. Eu lembro quando foi anunciado. Se não me engano, foi entre a Alemanha e a Hungria, ou entre Hungria e pausa de ano, porque eu lembro que eu estava na Áustria quando rolou, de folga com o Luiz Fernando Ramos, o Ico que mora até hoje em Viena. E o Jaime Alguersuari era muito novo. Daquele jeito que hoje todo mundo é muito novo, mas eu lembro que quando ele estreou era assim, chamava a atenção. Ele apanhou e teve brilharecos, mas nunca... Não dá pra falar que foi um fiasco completo, mas não deu certo. Isso, eu tô relatando aqui trocas Sim. no meio da temporada. E dá uma estabilidade depois, tanto que a próxima troca só vai acontecer em 2016, com o Kvyat sendo rebaixado para Toro Rosso e a ascensão do Max Verstappen na Red Bull. Então, e aí eu acho muito interessante, porque eu me lembro de que quando houve essa troca, a Red Bull foi criticada. Muito, eu lembro. Já existia o motorsport.com nessa época. Existia, e eu me lembro porque foi no momento que o Kvyat não ia mal. O Kvyat foi rebaixado sem ser o que está sendo o Lawson. Sem ser o fim do Pérez, que aliás a gente tem que combinar. O Pérez teve momentos honestos, porque a gente tá vendo que virou tudo. Opa! Ele foi... O 2021 nem se fala, mas 22 ok. Aí a 23 e 24 as grandes quedas. Mas o Kvyat, ele é pódio. Ele chega a ser pódio antes de ser rebaixado. Ele ganha do Ricardo um ano, se não me engano. Dá uma checada, isso foi 16. Dá uma checada 2015. 2015, se ele não ganha do Ricardo, ele fica muito próximo. E o Ricardo era o cara que tinha ganhado do Vettel. Depois checa aí 2015. Então o Kvyat, quando é rebaixado, ele não estava mal. E o Verstappen, embora fosse rotulado, temos um... Fala aí, você achou? Kvyat 7º e Dani Ricciardo 8º. Olha lá, minha memória não é boa, mas esses macros eu não esqueço. Porque pra mim, assim, até você que gosta de corrida, que quer ser jornalista e tal, acho muito bom quem tem a memória, mas... 95 a 92. Mas às vezes lembrar, o cara foi 5º ou 3º no GP da Alemanha de tal ano. Isso não muda nada, mas o macro a gente não pode esquecer. E eu me lembro disso. E aí, no ano seguinte, ele é rebaixado. Aí eu lembro, todo mundo sabe que o Verstappen era um cara. Mas ele também não estava na Toro Rosso de um jeito que você fala assim, não, pera, ele tá ganhando corrida. Meu Deus! Dava pra de repente esperar um ano inteiro e eles trocam. E aí, cara, vê o que virou Verstappen. Você vai falar que eles erraram? Na primeira corrida ele já ganha. Tudo bem que com uma taquada da ele estava em terceiro. Né? Se ele tivesse em quinto, ele não ganharia. E eu me lembro que eles foram muito... Me lembro bem, na época eu estava no Fox Sports, a gente teve Fox Nitro, essa coisa que eu lembro também. E era o Cacá Bueno na convidado do programa. E ele criticou, e eu não me lembro que ele criticou sozinho. A bancada inteira tava, mas poxa vida, que cruel, mas não sei o quê. Então a Red Bull já... eu acho que ficou claro que ela errou esse ano em escolher o Lawson.
E acho que ela já errou várias vezes. Só que eu acho que ela já acertou muito. E o negócio é dela, né? O brinquedo é dela. E só para complementar a informação, depois tem o famoso ano de 2017, que tem muita gente mudando, basicamente por causa do Carlos Sainz também envolvido com a Renault. E aí, de uma vez passa Carlos Sainz na Toro Rosso, Daniil Kvyat, Brandon Hartley e o Pierre Gasly. 2019 tem aquela famosa troca no meio da temporada do Alex Albon caindo pelo Pierre Gasly. Depois o Nick De Vries, que chega uau, agora, né, finalmente ele vai ter a chance dele, vai arrebentar, e também não dura nem a metade da temporada. Ele é substituído pelo Daniel Ricciardo, e agora o Daniel Ricciardo sai pelo Liam Lawson, e agora o Liam Lawson é rebaixado para a chegada do Yuki Tsunoda. Felipe, e quando sair o Max Verstappen? Pô, o que você quer saber? O que vai acontecer? Pô, porque hoje eu não tava esperando esse tiro. Não, porque assim, o carro é feito, todo mundo fala, né? O carro é feito moldado, a referência principal é o Max Verstappen. A gente sabe que a Red Bull também, além de tudo, não está entregando um carro que dê a ele possibilidade de vitória, brigar por título, brigar pelo Penta. Mas e quando esse cara sair? Que é uma questão que pode acontecer. Eu acho que isso faz parte até de um todo, né? A gente já viu o Newey saíram peças fundamentais, e voltando ali atrás, o Dietrich Mateschitz já faleceu, mas ele não era um cara que aparecia muito, embora tocava o negócio e tudo mais. A equipe sempre foi Horner e Marco, e o Horner o cara de frente, sempre. Não é por causa do Drive to Survive que ele ficou mais vaidoso, ele sempre foi. Desde essa época que a gente voltou aí, nos primórdios da equipe. O que me faz imaginar, a saída do Verstappen obviamente é um impacto, mas seria em qualquer equipe se ele estivesse na Ferrari. Sim. Entendeu? O que vai ser quando sair o Hamilton da Mercedes ou o Schumacher da Ferrari? São dinastias construídas. É como sair aposentar o Michael Jordan no Chicago Bulls. Vai ser um baque, porque ele é um ET. Eu não vou entrar nessa coisa do carro construído, porque daí os engenheiros vão trabalhar para fazer um carro. Mas eu, quando vejo essa história, como foi o ano passado, Marco versus Horner, aí mesmo o pai de Jos Verstappen e tudo mais, eu acredito muito que empresas são feitas por pessoas. O que me faz imaginar um problema grave é essa erosão do corpo todo. Entendeu? Tudo bem, pode sair o Horner, pode sair o Marco, pode vir gente competente, mas quando você tem anos e anos de um time que luta junto para dar certo, o que fez dar certo é esse time que luta junto. Então o Verstappen é uma peça disso, que para mim é a mais importante no sentido esportivo. Ali a gente fala, uau, ele tira hoje o coelho de pedra, leite de pedra. Com o coelho de pedra para tirar é difícil. Se bem que leite também é coelho. Mas eu acho que, embora ele seja essa peça vital, ele é razoavelmente a mais substituível. Embora eu não veja nenhum piloto igual. Você pergunta pra mim, quem é o melhor? Ele. Quem hoje você acha minimamente? Nenhum. Mas pilotos, se você tem ali um núcleo de trabalho muito bom, que consegue dar essa sustentação ao projeto, cara, um piloto um tico abaixo que ele vai entregar. O problema é que eu acho que tá tendo essa erosão geral, que para alguém chegar e puxar... Eu acho que a gente não chegou nesse estágio, mas a gente tá numa narrativa aí, num encaminhamento que me... Então eu acho que o problema é maior do que uma eventual saída do Verstappen. Para fechar, você que, como eu disse, deu um relato legal do início da Red Bull. O Helmut Marko, o papel dele nessa história toda, já era grande, já era referência no paddock nessa época que você deu? Ou aos poucos ele foi crescendo nos holofotes? Fala-se muito mais dele hoje do que antes. Muito mais. Ele sempre foi uma figurinha presente, sempre. Figura carimbada no paddock, mas eu não lembro dele nos nossos noticiários da época. Eu em Jovem Pan, UOL, depois Total Race, não tinha o volume de notícia do Marco num título de notícia. Não tinha. Tinha assim. Eu me lembro que quando surgiu a Red Bull, a gente recorreu aos brasileiros que fizeram parte do programa, né? Bernoulli,
Ricardinho Maurício, entre outros, e essa coisa deles não gostar de brasileiro, como é o cara, e ficava claro que o programa de pilotos era ele. Mas naquele momento a sensação que dava tem uma equipe aqui e tem um programa de talentos aqui. Quase como se fossem duas verticais do grupo. Em que o Horner tocava pista, e tanto que no começo, os nomes que a gente citou, Coulthard, Webber, a gente não tá falando de programa ali. Né? É que quando vem a Toro Rosso, aí ficou essa coisa paralela. E aí era o Franz Tost tocando a Toro Rosso, Gerhard Berger ficou lá um tempo. Aqui, eu entrevistei no GP de São Paulo, no GP do Brasil, o Berger depois escuta na Jovem Pan. Caramba. Eu contei uma mentira nessa história. Um dia eu venho aqui, para conseguir isso, eu contei uma mentira para Toro Rosso. Falei que ele ganhou uma pesquisa do piloto mais querido do Brasil, se ele podia falar sobre. Era mentira, mas assim, entre os internacionais, né? Obviamente, eu não falei ele ganhou do Senna. Mas é uma mentira que eu acho que se você na época fizesse uma enquete, se ele não ganhasse, ele era top 3, por causa da associação ao Senna. Essa eu conto em outro dia. Tem um bastidor bom. Mas, então era isso. Berger, Tost, Newey, Horner. O Marco era figura central. Mas, ao mesmo tempo, não tinha tanto essa coisa do programa da Red Bull, 12 nomes, que hoje a gente fala 12 nomes, pilotos, quem vai. Virou muito essa aposta nos jovens. Aí, meio Copa São Paulo de futebol, já sobem 2, aí você sai, vem mais 2. Aí a gente já passou a falar mais dele por esse lado. E agora no outro lado também. Não, era incomparável, imagina. A exposição dele hoje é outra. Esse tamanho que ele falou de noticiar. Internamente, eu não sei medir quantos % era naquela época e quantos hoje. Porque de repente ele já mandava igual e só não... Mas essa coisa de virar um frontman, né? Mudou muito. Na crise de 2024 da Red Bull, cada palavra dele era uma bomba. Né? Sim. Cada palavra dita ali podia modificar os rumos. Vamos pegar, por exemplo, há 2 semanas, mesmo a história do Bortoleto, do piloto B do Bortoleto. Imagina que há 10 anos ele ia ter essa publicidade para perguntarem: vem cá, Marco, temos aqui os pilotos do Machina. Não teria. E creio eu que é parte muito importante de tudo isso que a gente está falando aqui, dessa lista de pilotos. Total. De supostamente moer talentos. Não, eu falei que... quando eu falei que eu tenho um problema com essa frase, eu acho que alguns talentos foram moídos. Acho que alguns talentos foram colocados, de repente, não no momento ideal. Eu acho tudo isso. Mas tem também a margem... Tem a margem de erro e tem também os acertos. É que eu acho que quando a gente fala moer talento, parece que a gente está falando de gente que degolou e que teriam sido muito maior. É isso que eu não acho. Eu não acho que teriam sido... Eu não acho que tem nenhum piloto ali que sofreu uma injustiça que, puxa, perdemos um campeão mundial nesse momento. Eu acho que erraram naquele momento do Kvyat. Quando a gente veio do Verstappen, foi certo. Agora você me pergunta, não, o Kvyat teria sido? Não teria sido. Eu falo, mas que naquele momento ele não tinha... Imagina se ele fosse brasileiro, a gente teria ficado indignado. Opa! E eu evito tomar as minhas avaliações baseadas na nacionalidade. Ele vinha fazendo um ótimo trabalho. Mas a equipe tinha, acho que inúmeros, mesmo ele tendo superado o Ricardo um ano antes, a avaliação que o Ricardo é melhor que o Kvyat, e o Verstappen está pedindo passagem. Kvyat, você dançou. Para o grande público pode ficar, putz, como moem talentos, como são impiedosos. É essa a minha questão com a frase. Eu não acho que nenhum foi injustiçado a ponto de, meu Deus, acabamos com uma gloriosa carreira. É isso. Eu acho que tem alguém que tá tomando tequila ultimamente e tá dando risada com essa história Sérgio toda. Pérez? Opa, com certeza. Nessa hora ele queria ser uma mosquinha para ver a reação dele ao ler o noticiário sobre o que está acontecendo com a ex-equipe dele. E o pai dele também, que dá boas entrevistas. Quero agradecer ao Felipe Mota, quero agradecer a você também que nos acompanhou aqui. Toda a repercussão você acompanha desse caso e muito mais no motorsport.com, nas nossas redes sociais, no nosso podcast e também aqui no nosso canal na Motorsport TV Brasil. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.